Olá, eu sou Cami Soares Olá, eu sou Giovana Amaral. e esse é mais um episódio do Vidas e Cenas. Um podcast para refletir sobre a vida, os vínculos e mergulhar nos dramas do cotidiano. E as cenas de hoje são: Ai, eu sempre cuido de todo mundo, mas quando chega pra mim, eu sempre vou adiando. Mamãe, já começou esse negócio de Outubro Rosa? Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, não sei pra que isso. Então hoje estamos aqui, ó, de rosa, Vestidas a caráter. para falar deste mês, que é um mês especial, né, onde a gente tem a campanha de conscientização do câncer de mama, mas junto disso, a gente tem uma campanha de conscientização sobre o autocuidado feminino. Né, Cami? Sim, e essa cena que eu contei aqui, Giovana, acho que foi ontem, antes de ontem, eu estava andando com o meu filho e tinha um outdoor do Outubro Rosa e ele viu e ele fez essa menção, né? E eu fui explicar para ele, né, que todas essas campanhas, elas são campanhas para estimular as pessoas a fazerem cuidados mais preventivos, né, ao invés de deixar só para o tratamento. Claro que a gente sabe que tem uma questão aí de dinheiro e de poder que está por trás disso, mas acho que são campanhas que ajudam também a gente pensar na saúde, né, coletiva e na nossa saúde individual, e nesse mês em especial na saúde das mulheres. Com certeza. Sabe aquela coisa de se tem placa, tem história? Então, eu acredito muito que as campanhas de conscientização vêm desse lugar, né, histórico, de que já aconteceram muitas vítimas, né? Já cometeram tantas vítimas, o câncer principalmente. Se a gente for pensar, as tecnologias elas têm avançado nas 2 últimas décadas. Então, agora que a gente tem recurso para cuidar, para tratar, só que mais do que isso, a ideia é prevenir. Então, a gente pode, né, fazer ali essa conscientização para que haja essa prevenção e para que muitas pessoas se beneficiem, né? E que utilizem o nosso Sistema Único de Saúde, né? E é tão importante que exista. E aprendam a fazer o autoexame, né, Gi? Porque eu estava explicando para o Pedro, né, nesse dia, que o câncer de mama, né, de modo geral, é um câncer que, se ele encontrado, né, no comecinho, é possível ter cura, né? É possível fazer a cirurgia, retirar o nódulo, tomar medicação. Então, eu estava contando para ele sobre como isso funcionava. Então, acho importante também a gente estar falando sobre isso para estimular as mulheres a fazerem um autoexame, a se tocarem, né? Sim. Que é uma coisa que é meio ainda, infelizmente, né, Giovana, tabu na nossa sociedade. Não sei como é que você vê isso. É um tabu, a gente vê principalmente com as gerações mais antigas, né? É um sacrifício. Eu vejo pela minha avó, ai, tem que ir lá fazer isso, que frescura, a gente de saúde veio aqui e falou. Enfim, é uma coisa, é desconfortável e é mesmo, né? Um desconforto e muitas vezes não identificado. Pegando ali minha história pessoal, eu tive, né, alguns nódulos que apareceram e a gente viu que não precisava tirar, só que esses nódulos foram tomando uma proporção, e aí a gente precisou fazer cirurgia, enfim. E era uma coisa assim, que eu só percebi porque eu tinha esse conhecimento. E é interessante porque toda campanha tem lá, né, o se toque, se cuide, enfim. Então, foi a partir desse toque que foi possível essa identificação. E recentemente, há uns 2 anos, eu tenho uma bisavó de 84 anos. Ela é muito quieta, né? Tanto que é uma das mulheres que me inspirou a fazer psicologia, porque eu falava assim, nossa, eu vou tratar a voz Aura. Porque ela vem de uma história muito triste, muito difícil, porque ela, enfim, perdeu um filho, ele sumiu, né? Até hoje ela não tem notícias dele, então isso gerou um quadro depressivo que também gerou um quadro de esquizofrenia. Então, assim, tem questões de saúde mental. E ela é muito quieta, então ela não fala, ela é muito reservada, ela não gosta de toque, de se comunicar, enfim. Ela é mais na dela, assim. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito ativa. Ela que faz as coisas dela, ela lava a roupa dela, ela gosta... Ela se vira, sabe? Assim, independente. E ela, como ela não deixava e ela é muito independente, um dia a gente estava lá passando o final do ano. E aí, por acaso, eu não lembro se foi eu ou minha mãe, tocou nela, assim, sem querer. E aí eu falei, caramba, foi eu mesma. Tem alguma coisa no seio da avó. E aí eu falei pra minha mãe, aí minha mãe foi
pedi pra ela ver, e aí falou pra minha avó, porque ela é minha bisavó, né? E aí a gente foi e aí identificou que tinha alguma coisa mesmo. E aí ela passou, imagina, com 84 anos, teve que passar por todo o procedimento, ela fez cirurgia. E era um câncer de mama? Era um câncer de mama. Era um câncer de mama. E como ela não tinha esse conhecimento e também era muito reservada, né? Enfim, não trouxe, não teve essa. E aí foi numa dessa de Natal que a gente identificou ali, que daí teve uma mobilização da família inteira, né? Como assim, né? O que tá acontecendo? Enfim, a gente falou pra ela, né? Que ela precisava comunicar, né? Se alguma coisa não estivesse bem, enfim. Então, por isso que eu falo que existe essa diferença de geração, né? Do quanto que é difícil. Não se falava desse autocuidado, não se falava de que você precisa observar seu corpo. E, inclusive, a gente estava falando de escutar o nosso corpo, né? Sim. Então, escutar o nosso corpo e observar também ele, né? Como que tá os sintomas físicos dele, o que fisiologicamente ele está apresentando. Então, contando esse relato mesmo, pessoal, porque é assim que acontece, né? Por isso que as campanhas de conscientização existem. Elas existem para comunicar, para realmente fazer com que a pessoa se olhe, né? De uma forma eu fico imaginando que, além dessa questão de geração, que eu concordo contigo, acho que é bem mais forte, né? Esse tabu, assim, do toque, né? Do autotoque e tal. Mas eu fico imaginando que tem algumas mulheres que, mesmo mais jovens, ainda precisam ouvir essa campanha, né? Porque eu fico imaginando, se ainda existe essa campanha, se a gente ainda fala tanto sobre isso, é porque muitas mulheres ainda sentem vergonha, ainda, né, não se sentem em condições de se tocar, de se olhar, de perceber o próprio corpo, né, Gi? E eu acho que é importante a gente trazer sobre isso, porque, gente, é uma coisa que precisa mudar, né? Nosso corpo, nossa casa, nossa intimidade, a gente precisa se conhecer, né? E o autoexame, ele entra dentro disso, né? Até assim, se você não conhece também como é que é o seu seio, né? Como é que é o tecido, né, do seu seio, se você não tem uma intimidade, quando tem alguma coisa diferente, talvez você também não perceba, né? Sim. Então é algo que a gente precisa estar fazendo continuamente para poder realmente se conhecer, né, Giovana? Para poder conseguir identificar previamente, né, conseguir identificar precocemente se por acaso acontecer alguma coisa, né, diferente, né, tiver alguma célula diferente e tal. Eu também tirei um nódulo quando eu tinha 17 anos. Mas você sabe que eu não me lembro? Agora você ficou contando a sua história, eu fiquei pensando assim, como foi, será que eu identifiquei? Não lembro, eu acho que foi com exame mesmo, com ultrassom, com alguma coisa. Eu identifiquei que tinha um nódulo, era benigno, ainda bem. Mas eu tenho um histórico de câncer de mama na minha família. Minha bisavó teve câncer de mama, eu tenho uma tia que também teve câncer de mama, eu tenho amigas que já tiveram. Então, é um tipo de cuidado que eu sempre faço. Então, eu faço os exames bem regulares, que eu acho que a campanha também é para isso, né, Giovana? Para a gente não deixar os exames tanto tempo sem fazer e acompanhar. É isso. Né? E sabe que tem pacientes, às vezes, no consultório, que às vezes chega aí e fala assim, né? Não sei como que tá, porque a gente pergunta, porque quando a gente trabalha com saúde mental, é um todo, né? Então, a gente vê como que tá a saúde, enfim. E já teve paciente que chegou pra mim que falou assim que ela tinha ido uma vez no ginecologista. Assim, uma coisa assim, como assim, né? É sua saúde, né? A saúde feminina, ela precisa desse olhar, né? E então, por isso que é tão importante, porque esse autocuidado, ele faz toda a diferença. E como eu trouxe ali na minha cena, que tem esse tempo e essa dedicação sempre para o outro, né? Eu vejo que principalmente as mulheres sempre tá cuidando do filho, sempre tá cuidando da mãe, cuidando do pai, enfim, sempre tá nessa correria pelo outro. E às vezes, quando é para se encaixar nessa rotina, quando é para marcar um exame, as minhas pacientes agora devem estar escutando e falando, a Giovana fala isso mesmo, porque eu pego no pé, gente. Porque às vezes sempre tá disposta a esse cuidado, mas quando é pra gente, vai adiando, depois eu marco, depois eu falo. E aí ouvindo você falar, eu fico pensando que psicodramaticamente a gente pode traduzir isso em assim, né? A gente desempenha vários papéis na nossa vida, né? E a mulherada por aí tá desempenhando, né, um monte de papel, né? Uma grande parte de nós vive essa realidade, né? E tem um papelzinho
que fica às vezes meio perdido no meio de todos esses aí que a gente vivencia, que é o papel de mulher, né? Então a gente está falando, gente, como é que é ser mulher, né? Como é que você exerce o seu papel de mulher no mundo? Você com você mesma, você com o seu corpo, você com seus desejos, você, né? Com a sua história, com o seu autocuidado, com o que você dá e alimenta e cuida diariamente, né, Gi? Sim. Então, o cuidado com o autoexame, com os exames, né, periódicos e tudo, vem dentro de como que eu estou cuidando desse papel de mulher no meio de tantos papéis que eu exerço na minha vida. Que espaço que eu dou para isso, né? E a gente vem falando sobre psicodrama, a gente já falou aqui sobre teoria de papéis, e o quanto que a nossa saúde mental também está relacionada com o fato da gente conseguir equilibrar a nossa força, a nossa energia, né? A nossa dedicação para todos os papéis que a gente desempenha, né? Se a gente vai deixando esse de lado, certamente uma hora a gente vai ter consequência disso, né, Gi? Com certeza. Então, é para cuidar, gente. E quando a gente fala de autocuidado, às vezes é muito confundido, né? As pessoas, como teve esse boom das redes sociais, mais uma vez, né? Sempre tá atravessado, Sim. né? Mas as pessoas associam autocuidado com fazer skincare, fazer uma maquiagem, com esses cuidados que são externos, sabe? E que são importantes e muito válidos, né? Eu até falo, olha, ao invés de, faço alguns desafios com os meus pacientes, ao invés de usar o celular, vai pintar suas unhas, vai, sabe assim, pensando, né, dentro do que elas trazem de contexto que elas gostariam de fazer, então a gente vai fazendo essas trocas mais saudáveis, assim. Então é importante, só que não se resume a isso. Porque, só porque eu fiz meu skincare eu já tô bem. Só porque eu fiz uma maquiagem eu vou ficar bem. Não. O autocuidado ele é muito mais interno. Então, é os limites que você coloca, a forma que você se respeita, a forma que você dá vazão ao seu corpo, dá espaço para o seu corpo estar habitando esse lugar, né? Então, é esse olhar mesmo para você, né? Coisas que te nutrem. O que eu faço que eu gosto de fazer? Para eu não esquecer que existe esse papel mulher que é individual e que só eu vou poder nutri-lo. E aí eu acho que uma coisa que você pode fazer em casa, que é simples, básica, é assim, eu gosto de fazer assim, pega uma folha de papel em branco, faz um grande círculo ali nessa folha, e esse círculo vai ser o seu círculo do autocuidado. E aí você vai parar um tempinho, sem interrupção de nada, respirar, se quiser fechar os olhos para olhar mais para dentro do que para fora. E pensa assim, o que autocuidado representa para mim? Né? Como é que eu me sinto cuidada? E aí você vai escrevendo palavrinhas, situações, coisas e tal. E aí você vai olhar aquilo ali e vai pensar, olha, é assim, né? Que eu preciso ser cuidada, é assim que eu posso me cuidar, é assim que eu vou me sentir, né? Cuidando desse papel de mulher. E é quase como se isso fosse ser um guiazinho seu, né? É claro, a gente não consegue, às vezes, fazer tudo o tempo inteiro, né, Gi? Mas aí tem que elencar as prioridades, tem que ver o que você consegue em cada momento, em cada fase da sua vida. Mas eu acho que esse papel é legal para você ter quase na cabeceira da sua cama, assim, sabe? Pra quase como, eu vou olhar de vez em quando, deixa eu ver se eu tô me cuidando mesmo, né? Deixa eu ver se eu tô fazendo o que eu preciso, tá? Então, quais são os médicos que eu preciso ir, ou quais são os exames que eu preciso fazer, né? Eu vou, de que jeito que eu vou, como é que funciona o meu posto de saúde perto da minha casa, e como que eu vou me colocar para fazer esses exames, né? Quanto tempo vai levar para eu conseguir a consulta, quanto tempo vai levar para eu ter os exames, e aí eu vou me organizando dentro disso também, né, Gi? Sim, com certeza. Eu faço essa dinâmica com as minhas pacientes e é interessante ver que muitas vezes, quando a gente coloca ali as formas que ela se cuida, as formas que ela se sente cuidada, ou o que ela gostaria de fazer para esse cuidado ser eficaz, muitas vezes não é praticado. Por quê? Cai no esquecimento. Como a gente está sempre imersos na rotina, sempre fazendo muitas coisas, isso fica de escanteio e vai caindo no esquecimento mesmo. Então, essa visualização serve para você conseguir concretizar de fato o que você pode fazer de possibilidades e para você lembrar. E a gente sobrecarrega nosso cérebro com informações e às vezes vai esquecer mesmo. Então, a gente precisa visualizar.
Tem uma atividade bem interessante que eu fiz com uma paciente esses dias, que a gente fez um grande, a gente pegou cartolina e um grande quadro, assim, a gente fez. E a gente escreveu lá coisas que ela gostaria de fazer e o que ela já faz, sabe? Então, toda vez que ela estiver num dia que ela está procrastinando muito, ou ela tá com tempo ocioso, é para ela voltar lá pro quadro, para ela ver quais são as possibilidades de como que ela se sente bem, de como que ela se sente não produtiva, mas como ela se sente assim, fazendo algo por ela mesma, sabe? Então, e é legal, porque ela sempre, aquele quadro é ótimo, porque eu olho lá e eu lembro. Então, assim, é uma construção mesmo. E às vezes a gente precisa colocar ali pra fora pra, às vezes, se motivar mesmo. E até se disciplinar, né? Porque eu penso que a campanha, e ela acontece sempre no mesmo mês, e tem as mesmas cores, e tem tudo isso, para quê, né? Essas coisas, elas servem para ativar nossa memória mesmo, para criar um hábito, para criar uma rotina, que eu acho que tem a ver com a lógica das campanhas, né? E aí eu acho que quando eu estou falando desse exercício, você está falando desse que você fez com a sua cliente, a gente está falando assim, gente, a gente precisa se relembrar de tempos em tempos. A gente precisa de instrumentos e de coisas que ajudem a gente a lembrar, ficar meio disruptivo ali na rotina, né? E pensar, olha, não estou cuidando disso, né? Não estou fazendo isso, então peraí, como que eu vou me organizar para poder conseguir fazer, né? E eu acho que isso é muito importante quando a gente está falando de saúde, tanto física quanto mental, né, Gi? Quantos clientes você recebe, eu recebo, que falam assim, nossa, eu já deveria ter vindo há 1 ano para terapia. Muitos, né? Sempre assim. A grande maioria, faz muito tempo que eu queria ter vindo e só agora que eu vim, né? E aí a gente entra dentro dessa lógica de que, assim, precisa acontecer o limite, precisa acontecer, né? Chegar no limite para poder conseguir buscar ajuda. E eu penso que as campanhas, elas tentam ir na contramão disso, né? Você não precisa estar no estágio final de câncer para poder você conseguir pedir ajuda. Não, peraí. Vamos manter essa rotina de cuidado para que você consiga. E é a mesma coisa para a saúde mental, né? Com certeza. Então, existem algumas ferramentas aí para estabelecer esse autocuidado. O que a Camila falou é uma forma, e eu parto novamente da ideia do autoconhecimento, né? De você saber o que você gosta, saber o que você quer, saber o que você pode fazer por você e saber se encaixar na sua rotina. Tem um livro muito interessante que se chama Autocompaixão. E nele, ela vai trazendo a ideia de que... Eu esqueci o nome da autora, mas quem souber, coloca aqui. Eu sempre indico ele. Ele vai trazendo a ideia ela vai trazendo a ideia de que a gente tem uma compaixão pelo outro muito grande, de olha, precisamos cuidar, vamos resolver isso, eu vou te ajudar, eu vou fazer isso. Só que quando é pra gente não tem autocompaixão, a gente só critica. Você não marcou o médico, você não fez isso. E não, poxa, vamos lá, vamos fazer isso agora, vamos ir pro plano da ação. E o legal ali desse livro é que vai sensibilizando mesmo para sair desse lugar de autocrítica, ir para esse lugar de autocompaixão, e tem algumas atividades práticas para isso. Então, você vai percebendo ali os seus limites, como você está dizendo não, por que você está dizendo sim. Enfim, então são várias atividades e exercícios que realmente vai fazendo você se conectar assim, olha, eu posso ter compaixão comigo? E aí tem alguns exercícios de autocuidado. Então, essa coisa do se tocar, de cuidar do corpo, de sentir a sua pele, de sentir o seu corpo, ver como ele tá, como que ele tá, onde tá doendo, se o roxo que você tá aqui tá doendo. Então, assim, é de você se conectar mesmo. São exercícios de conexão. Interessante. Você me lembrou de uma coisa que às vezes eu faço, acho que eu fiz isso ontem com uma cliente, que assim, hoje até, não lembro, mas é assim, se essa situação tivesse sendo vivida, pensa numa amiga sua, que você gosta muito, eu faço, né? Imagina que essa sua amiga está vivendo exatamente essa situação que você está, assim, o que você diria para ela? Né? Porque é justamente essa lógica que muitas vezes a gente, quando olha alguém que a gente gosta, né, que a gente ama e tal, a gente fala coisas, a gente vê coisas, e às vezes quando a gente está vivendo, a gente minimiza essa necessidade, né? Você falou do SUS, eu acho que é muito legal também lembrar
que nessa época das campanhas, né, por exemplo, do Outubro Rosa, tem muitos lugares que estão fazendo campanhas de exames, né, de tudo, de forma gratuita. Então, acho que é uma coisa legal, né? Quem não tem condição, não tem um plano de saúde e tal, busca quais são as campanhas, quais são as instituições, né, que estão fazendo campanhas na sua cidade e que estão viabilizando, tem aqueles ônibus, né, Sim. nos bairros, né, que para e fica ali disponível, Isso. né? Porque isso é uma forma até de se disciplinar. Não, então todo outubro eu vou aproveitar a campanha e eu vou aproveitar essa facilidade que tem para fazer os exames e eu vou me disciplinar para ir aí, eu já me organizo para em outubro ser o mês que eu vou fazer isso e que eu vou cuidar disso. É uma forma, né? Com certeza. E é interessante que nesse mês, agora, como tomou uma proporção muito grande, as empresas estão preocupadas com isso. Então, muitas empresas, elas já fazem a campanha, principalmente de autocuidado. Não sei se, eu já fui convidada várias vezes para fazer roda de conversa sobre autocuidado, enfim. E eles já disponibilizam até um dia de folga para você ir fazer, vai lá, se cuidar, marca seu exame. Então, já é uma forma até de incentivar. Eu acho muito legal que tenha essa movimentação. A gente sabe que a saúde da mulher precisa ser cuidada e que as empresas, elas estão aqui e ali começando a prestar atenção um pouco nisso, né? Eu lembrei de uma empresa aqui que eu vi que está tendo algum tipo de condição para as mulheres no período menstrual, assim. Sim, então, dentro dessa lógica de que o período menstrual é um período especial, que isso coloca outras condições para a mulher, e que ela vai... claro, ainda é uma minoria, mas já é um começo, né? Com certeza. Então, a gente não começa por algum lugar, né? Essa campanha do Outubro Rosa também começou assim pequenininha, né? Era uma campanha desse tamanho, e foi ganhando força, e cada ano vem ganhando mais força, né, Gi? Sim. E que bom. Bom que a gente tem essa possibilidade, que bom que a gente tem o SUS, né? E acho que é legal, assim, se você tem vergonha, se você, né, chama uma amiga, chama, né, uma parente, alguém que você sinta mais à vontade, troca uma ideia, olha, eu tô achando que eu tô sentindo alguma coisa. Eu acho que também a gente trocar ideia, né, sobre isso, a gente falou isso no episódio passado, é importante, né? Porque nós mulheres nos entendemos nas nossas questões, nos nossos corpos. Então, gente, sem vergonha, viu? E sabe que uma coisa assim, pra gente superar a vergonha, a gente precisa passar pela vergonha. Então, é isso. Tem uma professora que eu lembro até hoje, que ela deu uma aula de educação sexual, assim, pra gente. E aí ela foi com o espelho, e ela falou assim, olha no espelho, olha tudo. E assim, né, a gente, claro, tava com roupa, mas ela falou, simulou ali como a gente deveria fazer em casa, pra gente olhar o nosso corpo, ver cada parte como que é. Porque o nosso corpo, ele tem muitas marcas, muitas cicatrizes, e a gente não conhece ele. Então, ó, vamos pegar o espelhinho aí, vamos olhar pro corpo, conhecer esse corpo, para que você consiga identificar, né, o que pode estar acontecendo com ele. Depois em um outro episódio a gente pode até falar, agora você falando eu pensei, né, de como isso pode interferir positivamente nas relações sexuais, né, Giovana? Sim. Porque se eu conheço o meu corpo, eu tô à vontade com o meu corpo e eu entendo ali como é que é a dinâmica do meu corpo, eu vou estar mais à vontade também de estar ali, né, numa condição de intimidade com o outro, né? Sim. Do contrário, se eu não tenho tanta intimidade com o meu corpo, como que eu vou conseguir estar ali na intimidade com o outro sem? Mas isso aí é outra história. Muito legal. Tema muito bom. E pensando que o autocuidado, pegando o gancho aí, ele favorece a autoconfiança, né? Porque quando você se cuida, você se sente mais confiante de si mesmo. Você sabe quem você é. E aí entra lá na segunda fase da matriz, né? De se perceber agindo. Sim, sim. É isso, gente, porque se perceber agindo passa por você se olhar, né? E se olhar é um olhar interno e é um olhar também de onde é que esse interno tá? Ele tá aqui nesse corpo, gente. É uma coisa só, na verdade, né, Giovana? E é muito legal te ouvir falar que você conversa com outros clientes sobre isso, que você cobra isso, né? Que você fala sobre isso, porque eu acho que a gente também lá fora dos consultórios, vamos dizer, talvez a gente não faça tanto isso, né? Sim. E é interessante. Eu tô pensando até no meu grupo de amigas agora, e aí? Tá cuidando, né? Tá fazendo seus exames,
tá olhando para isso, tá olhando para seus hormônios, de que jeito que você tá cuidando. É engraçado que agora eu me dei conta que acho que as mulheres que estão entrando na menopausa, talvez elas estejam conversando um pouco mais sobre isso. Como a menopausa é um período muito desafiador, talvez um dia a gente possa conversar sobre isso também, as mulheres estão falando sobre isso. Então, elas estão trocando ajudas. Eu faço parte de um grupo no WhatsApp que eu conheço uma pessoa, que ela é de Recife, que ela me colocou nesse grupo, mas que tem uma mulherada, assim, que tem trocado sobre se tá tomando reposição hormonal, se não tá tomando, se tá fazendo mais fitoterapia, qual tipo de exercício que tá fazendo, quando vem uma coisa que pode ajudar, qual o exame, quer dizer, a mulherada se ajudando nesse campo do autocuidado. Legal isso que você está trazendo, e eu acho que é uma temática para a gente abordar aqui, de perceber que está entrando da menopausa, qual que é a fase do climatério, e às vezes já chegou mulheres no consultório falando assim, eu tô tão indisposta, sem vontade de fazer nada, e sobe assim uma energia ruim, enfim. E aí, quando a gente vai investigando, vamos olhar para isso, como que tá? Quanto tempo você faz exames, enfim. E aí é interessante que quando elas percebem que tem a ver com os hormônios, elas falam, nossa, não era eu que estava louca, irritada. Os hormônios estavam todos desequilibrados, enfim. E acontece muito. Então, mais uma vez, é se conscientizando que a gente consegue agir perante o que está acontecendo, né, com a gente. Talvez já vai ter uma campanha aí sobre o climatério, porque não é fácil, viu, gente? Nesse episódio da menopausa eu vou falar bastante. Porque não é fácil, é difícil, né? É uma fase que realmente a gente sente muitas coisas estranhas, esquisitas, e a gente tem que reconhecer, é quase um reconhecimento desse novo corpo, né? Sim. E sabe como que eu gosto de comparar isso? Eu já atendi muita criança indo para adolescência, né? E aí aquela fase, eu não sou adulto, não sou criança, o que eu sou? E eu falo que essa fase da mulher é outra fase da mulher. O que está acontecendo? Eu sou moça, eu sou mulher, é um conflito de identidade mesmo, né? Então, vou deixar para o episódio da menopausa, vou te contar como é que foi comigo, mas vou contar lá. Então é isso. Gente, é isso, se cuidem, se toquem, né? Conheçam o corpo de vocês, peçam ajuda, troquem ideias com as mulheres que você tem aí no seu entorno e não deixem de se cuidar. É isso. Esse foi mais um episódio do Vidas e Cenas. Se você gostou do conteúdo, deixa sua curtida. E se fez sentido para você, compartilhe com as suas amigas. E olha, todas as quartas-feiras temos novos episódios, então inscreva-se no canal. Até a próxima. Até!